Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos dar mais início a um culto de quarta-feira, amém? Eu gostaria que vocês abrissem aí em Lucas, capítulo 10. Versículo 17. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitavam. E ele lhe disse: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegais, porque vos sujeitais os espíritos. Alegai-vos antes por estarem os vosso nome escrito no céu. Amém? Eu quero começar esse culto de quarta-feira dizendo com toda certeza que o meu e o seu nome está escrito no céu. Pela vontade de Deus, não pela minha e não pela sua, mas porque Jesus nos escolheu. O Espírito Santo nos resgatou desse mundo maligno e nos trouxe nesse local para apregoar o ano aceitável de Deus. E eu quero fazer esse culto um pedido para Deus, que Ele esteja presente. Que Ele esteja presente no louvor, que Ele esteja presente na abertura, que Ele esteja presente na oração, na oferta, que Ele verdadeiramente faça parte desse culto. Então, nesse momento, eu quero pedir para você, igreja, fique de pé e vamos levantar um clamor nesse local. Porque a palavra diz pedir e pedir, que Ele vai dar. Quem está aqui para buscar a presença de Deus? Então vamos clamar, vamos pedir a presença dEle. Amém? O homem aqui canta bonito, mas o Espírito Santo canta mais. Vamos pedir para que o Espírito Santo cante esse louvor. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai, abre esse culto, Pai, para a Tua presença, Senhor. Queremos, Pai, a Tua presença nesse local, Pai. Queremos ver, Pai, o sobrenatural, o divino fazendo a diferença do meio do natural, Pai. Pai, derrama aqui toda a carnalidade natural, Senhor. Derrama aqui, Pai, todo, Pai, o conceito humano, Pai. Mostra para nós, deixa nós de boca aberta com a Tua presença nesse local, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, e quando eu começar a contemplar a Tua presença no meio de nós, as coisas vão mudar, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Vamos louvar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, agradecido, exaltado seja o Teu nome. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, deserto
Aleluia, Pai. A satisfação é te louvar, Pai. É estar diante de Ti. É estar junto aos seus pés. Te tocar, te sentir, ser todo teu, Senhor. Recebe-nos, Senhor. Recebe a nossa adoração. Abrimos nosso coração para Ti, Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso tudo, Pai. A maravilha da nossa vida é o Senhor, Pai. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda por ser se comparado ao que não é. Não sou apenas teu amigo e recebe, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei.
Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nesse mesmo espírito dar seguimento, né? Nosso momento de intercessão. A palavra do Senhor diz que se alguém me ama, eu e meu Pai viremos para Ele e faremos neles morada, Pai. Eu gosto muito dessa colocação que os tradutores colocaram, se alguém. A palavra de Deus não está vendo a sua condição. A palavra de Deus não está vendo quem você é, o que você tem, se você tem alguma coisa, a sua cor, o seu credo. A palavra de Deus diz que se alguém, qualquer um, não importa o estado que você esteja, quem você foi, o que você é, mas Deus quer saber o que você pode ser agora. Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento é nosso momento de intercessão, e você pode adorar o Senhor da maneira que você quiser. Aonde há o Espírito Santo, aí é a liberdade, diz a palavra de Deus. Nós somos livres para adorar o Senhor, para entrar e sair, entrará e sairá e encontrar pastagem, diz a palavra do Senhor, porque os seus campos são verdejantes. Nessa noite, meu irmão, se você quiser vir à frente, quiser se ajoelhar, quiser ficar no seu lugar, ficar sentado, a sua fé, é a sua fé, é a fé que você tem no Senhor, é a sua fé, não é a minha fé, não é a fé do louvor, não é o ambiente, é a fé que você tem no Senhor, é a fé que você vai colocar na presença de Deus, é o seu momento, é você e Deus, não sou eu, é você e o Senhor. Você vai chegar com confiança, crendo, Senhor, eu estou aqui crendo, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço, Pai. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nossos pecados, Pai, não sejam uma barreira, Pai. Ó Deus, que nossos pecados não sejam, Pai amado, Deus, um impedimento, Pai amado, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite, Pai amado, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua mão poderosa, que a mão do Senhor, que o teu baluarte forte, Pai, ó Deus, tu é um Deus vivo, o Deus que opera em todas as direções, Pai. Quebra as muralhas, os gigantes, Pai, as barreiras, Pai, quebra as montanhas, Pai amado, ó Deus, a tua palavra é viva e eficaz, ela não volta vazia, Pai, ela tem um propósito, ela vai alcançar, Pai amado, aquilo que apraz o teu coração, Pai, e nesta noite nós estamos aqui, Pai, como servos, Deus, Pai amado, sem condições, nós somos pequenos, nós somos como a areia da praia, Pai, nós somos pequenos, Pai amado, a tua presença é real, o Senhor é real, Pai amado, ó Deus, não porque eu estou falando, não porque estamos aqui, a tua palavra nos garante a tua presença, Pai, ó Deus, que não seja nós, que não seja o homem, Pai amado, mas seja um Senhor poderoso, Pai, que pode fazer infinitamente mais, Pai amado, vai de encontro à casa do meu irmão, da minha irmã, Pai amado, nessa noite, vai quebrando as muralhas, vai libertando os cativeiros, Pai amado, vai na minha casa, Pai, passa lá, Pai, levanta, Pai amado, seu Deus, os que estão mortos, que estão caídos, Pai amado, ressuscita, Pai amado, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, Pai amado, os espíritos, Pai amado, como um vale de ossos secos, Pai, ó Deus, põe a vida, Pai amado, novamente, ó Pai, a tua palavra nos garante a vitória, a tua palavra nos garante, Pai amado, que somos mais do que vencedores, Jesus, Pai, o Senhor já venceu, o Senhor é vencedor, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, ó Deus, tu pode tocar, Pai, ó Deus, nas multidões, tu pode tocar no indivíduo, Pai, no coletivo, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, vai habitando nesse lugar, em cada canto, Pai, em cada irmão, ó Deus, vai quebrando as muralhas, Pai amado, derruba os gigantes, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, Pai, está no teu nome, a vitória está no nome do Senhor, é a nossa fé no Senhor, nós cremos que há um só Deus, há um único Deus, todo-poderoso, há um único Deus, Pai, todo-poderoso, há um Senhor nos céus e na terra, ó Deus, só a Ti, Pai, somente a Ti, Pai amado, a honra e a glória, e toda a nossa adoração, e todo o nosso louvor, e toda a nossa a Ti, Pai amado, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, Senhor Deus, ó Pai, quebra as muralhas, tira as escamas espirituais, Pai amado, ó Deus, tira, Pai amado, Senhor Deus, as escamas espirituais que nossos olhos podem ver, Pai amado, Senhor Deus, ó Pai, possamos ver o Senhor, Pai amado, em sua forma e graça,
favor, em nome de Jesus, é que nós oramos, nós te agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Todos digam amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, amém? Vamos estar orando pelas ofertas. Pai querido, Senhor, nós já te damos graças, Deus. Já te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já se faz presente em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor já tem falado aos nossos corações. E nós te damos graças, Pai, nessa noite. E nós queremos, Senhor, depositar, Senhor, aqui também no teu altar, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, Senhor. Simplesmente devolvendo a ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos concedido, Deus. Muito obrigada, gratidão por essa noite maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Chegou um momento esperado. Gostaria de chamar o pastor Daniel, mais uma vez aqui conosco, está nos abençoando. Podemos nos colocar em pé mais uma vez, para que nós estejamos orando por ele, em nome de Jesus? Oh Deus, Pai querido, nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja abrindo, Senhor, os nossos corações, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor, Pai, use aqui, Senhor, o teu servo, Senhor, o teu filho, Senhor, como canal de bênção para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, mais uma vez, como canal de bênção para as nossas vidas, papai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, já crendo no teu imenso agir, já crendo em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amados? Graça e paz a todos. Vamos direto para a palavra? Livro de Provérbios, no capítulo 16, o versículo 25. Provérbios 16, 25. Que diz assim: ao homem... Já está quase achando? Está quase achando. Provérbios 16, 25. A minha versão é outra. Eu gravo as versões mais antigas. Não é que eu sou mais antigo igual o pastor, não. Eu sou mais novo. Mas eu gosto das versões mais antigas. Ao homem há um caminho que parece bom, mas o seu fim leva a caminhos de morte. Começa singular. Quantos caminhos parece bom para o homem?
E ele termina em quantos caminhos de morte? Plural. Inicia no singular e termina no plural. Quem são esses? Prazer, somos nós. Interessante para que nós vamos meditar nessa noite. É muito importante saber quem somos. Verdadeiramente quem somos. Não está dizendo aqui aquele homem, tá ou não, ao homem. A todo ser humano. Há um caminho que parece bom. E quando nos parece bom, é esse caminho que a gente quer batalhar, que a gente quer trilhar, que a gente quer buscar. Mas o que nos orienta? Não, essa versão aqui está mais nova. Eu prefiro a versão do pastor aqui. Termina em caminhos de morte. É assim ou não é? Caminhos. Um caminho. E não é isso que a gente vê, amados? Ou não é isso que a gente vive? Muitas vezes a gente pega um caminho, a gente coloca isso como centro da nossa vida, a gente vai atrás disso, vai. Quando vê, dá tudo errado. E quando você olha as consequências, são imensas. A Bíblia nos diz que Deus nos faz a sua imagem e a sua semelhança. Ser a imagem de alguém perfeito é maravilhoso, sim ou não? Mas ser semelhante a alguém perfeito, há diferença. E se há diferença de quem é perfeito, o que há é defeito. Sim ou não? Se eu sou parecido com o outro com defeito, pode ser que o defeito há nele, há uma virtude em mim. Mas se eu sou semelhante a alguém perfeito, qual a diferença entre mim e ele? Defeitos. Sim ou não? Interessante ou não? Ou seja, Deus já avisa desde o princípio. O quê? A diferença entre você e eu. Há muitas coisas minhas em você, somos semelhantes. Há muitas qualidades que eu te dei. Mas tem coisas a temer. Por isso ele vai e diz o quê? Não é bom que o homem viva só. É assim ou não é? Por que não é bom que viva só? Porque há defeitos. E se estivermos só, há um homem, há um caminho que parece. E se não houver mais alguém para nos ajudar, qual que é o final? Caminhos de morte. Interessante ou não? Há um caminho para o homem que parece bom, mas termina em caminhos de morte, ele se multiplica. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Com isso, há em nós defeito. Por isso ele diz, não é bom que o homem viva só, porque se viver só, vai viver conforme o seu caminho. E se viver o que parece bom ao seu caminho, terminará em morte. Tá bom, né? Vamos lá. Profeta Samuel. Nós vemos erro na vida de Samuel. Nós vemos Samuel, nossa, aquele pecou, aquele... Não tem. Mas sabe o que houve? Um momento ele chega diante dos anciãos, lá avantajado em idade, e eles falam, infelizmente, os seus filhos não são como você. Você os consagrou, mas eles já se venderam. Tipo, eles não têm nada de você. Os filhos são um caminho nosso ou não? Então eu posso dizer que os caminhos de Samuel eram todos perfeitos? Deu tudo certo? Faltou alguém ou não? Mas ele não era casado? Interessante, não é? Mas nós não vemos um caminho lindo na vida dele? Ele só olhava para um caminho. E o que resultou? Eles olharam e disseram, eu quero rei como aquele povo lá, porque os seus filhos para a gente não dá. Imagina o que é ouvir isso. Para quem numa vida de sucesso, que viu as maravilhas de Deus, que ouvia Deus falar, e você ouve dizer que os seus filhos não são suficientes para assumir o seu lugar.
É interessante, não é? Faltou alguma coisa ou não? E é isso que acontece com as nossas vidas. Nós estamos em tempos que nós estamos buscando uma forma, buscando um jeito, e nós temos saído dos preceitos que o Senhor indica. E os preceitos são baseados nisso. A Bíblia nos diz que o coração do homem é como? Enganoso. De qual homem? Em todos. Nós somos coração enganoso. Por isso, quando a gente vê um caminho que parece bom aos nossos olhos, nós perseguimos ele até o fim. E o final dele, caminhos de morte. Mas quando nós falamos desse caminho de morte, é relacionado apenas em nós? Davi viu um caminho que parecia bom, ele foi até o fim desse caminho. O que aconteceu com esse caminho que ele pegou? Um filho violentando a própria irmã, nisso morreu o filho, o outro filho tentando pegar o seu reinado, nisso também morreu. Olha quantos caminhos. Mas ele teve uma vida maravilhosa, nem vemos mais o inimigo atacar ele. Mas por quê? Cada vez que ele se deitava no travesseiro, lembra do seu filho? Qual foi o peso desse caminho? Caminhos de morte. Não dá para a gente falar em todos os caminhos e tocar em todos os caminhos e dar uma ideia de todos os caminhos. Mas é legal que a gente tenha isso no nosso coração. O nosso caminho não é suficiente para nós. A forma que nós encaramos, desenhamos e projetamos não é suficiente para nós. Mas nós somos geradores, somos formadores, somos construtores. Mas nós temos defeito, porque nós não somos iguais a Ele, somos semelhantes. E semelhança a alguém perfeito é defeito. Dá para gravar isso ou não? Semelhante a alguém perfeito é defeito. E esse alguém perfeito se prestou a mandar o seu filho por nós, para corrigir um defeito, um caminho que se transformou em mortes. Por isso que em Romanos 12, ele diz o quê? Apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo. Transformai as nossas mentes. Olha só, os nossos olhos sozinhos vai ao caminho que nos parece bom. O nosso coração é enganoso. E ele nos dá uma indicação. Transformai a nossa mente, para que conhecei a boa, perfeita e agradável vontade de... Mas a verdade é, qual é a vontade de Deus? Tem pontos na Bíblia que nos ensinam tanto sobre a vontade de Deus, que a gente acaba caminhando e lutando da forma contrária ao que Ele ensinou. E por isso que acabamos na morte, ou não vemos o resultado. Se nós pegarmos uma família que é tida como vitoriosa, mas a vida não era fácil. Pegamos Maria e José. Uau, os pais de Jesus. Uau, os pais de Jesus que noivos eram engravidos. Como foi a resposta da sociedade? Como era o sentimento daquele homem? Mas passou. A gravidez foi gerando e nasceu. Hoje maravilhoso, a gente faz até nos altares, né? A manjedoura, uau, que lindo. Mas imagina você ter que seu filho nascer no celeiro. É alegria? Apresentar ao Senhor. E a oferta que deram foi o quê? Uma pomba e uma rolinha. Davam o melhor que tinha. E o pai tinha o quê? Uma pomba e uma rolinha, sendo que eu estou nas minhas mãos com o Filho de Deus. Eu não tenho nem um cabrito para dar. Alguém já se sentiu assim? A mão levantou sozinha, não me senti assim não. Nós estamos falando do Pai de Jesus. Os pais. Mas nós vimos um casamento destruído? Nós vimos que parou ali e depois não tiveram filho nem nada? Ou seguiram a sua vida?
Porque qual o caminho que eles viviam? O deles ou de Deus? Mas aos olhos humanos, ao conhecer o humano, é atrativo? Essa é a nossa dificuldade. Nós continuamos buscando o atrativo. E nem sempre o que Deus tem para nós é atrativo. Jesus, quando estava diante de Pedro para lavar os pés dele, falou no João 13, disse: o que eu faço agora, você vai entender lá na frente. Mas se eu não fizer, você nem tem parte comigo. Ou seja, qual foi a proposta dele ali? Cara, eu preciso fazer em você. Mas não queira ver o resultado agora. Porque o resultado é lá na frente. Um dia em 1000 para Deus é a mesma coisa. Para a gente lá na frente é semana que vem. Se tiver pressa é amanhã. E para Deus lá na frente. Olha que interessante. Muitos dizem: Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, quando ele estava como libertador, ele subia ao monte para pegar a instrução e tinha a presença de Deus, sim ou não? E quando o verdadeiro libertador, dentro da terra prometida, subiu ao monte para buscar o próprio Pai, quem estava lá para abençoá-lo? Em situação contrária. Tudo aquilo que ele buscou em vida, ele veio em glória entregar para o Filho de Deus. O que eu faço agora você não entende. Vai entender? Imagina ele triste lá no céu. Nem entrei naquela terra. E Deus diz: Moisés, vem cá. Vem cá que você vai descer agora para levar a bênção sobre meu filho. Quem recebeu isso? Ele entrou ou não entrou? E que forma que ele entrou? Mas foi o quê? Lá na frente. Lá na frente. Mas o difícil é que ao homem há um caminho que parece e termina em caminhos de morte. O ponto que eu acho interessante, e é o ponto que é o foco nessa noite, eu não entendi, mas falei: pai, mas não é nem culto de... Alguém caiu aqui. Pai, mas não é nem culto de casais, pai. Mas hoje eu vejo que o foco do Senhor é justamente apenas que venhamos a aprender a seguir o caminho dele. Quando a Bíblia ali em Gênesis relata que fez o homem, e diz: fez o homem e a mulher. E depois disso ele vem e faz Adão na terra. Sim ou não? E Adão na terra era agradável a Deus ou não? Dava nome aos animais. Andava, tinha experiência com Deus. Era agradável ou não? Mas Deus enfatizava: não é bom que ele ande só. Por isso farei uma ajudadora. Nisso eu gosto da versão mais nova. Uma ajudadora que o complete. Antes era uma ajudadora idônea. Idônea é alguém pronta. É alguém preparada. Mas as novas versões está: e o complete. Por isso sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe, une-se-á com uma mulher e tornar-se-ão. E nisso ele deitou. A Bíblia diz que foi retirada uma parte dele. Sim ou não? E foi feito o quê? A mulher. Uma pergunta que eu tenho é: assim que ele levantou, que tinha a mulher ao lado, Adão era o mesmo? Adão era o mesmo completo que havia antes? Adão era o mesmo que fazia tudo o que era necessário para Deus? Ou parecia que era diferente ali?
Ou fazemos uma pergunta: por que ele diz que vai mandar alguém que o completa e nisso tira uma parte dele? Mas por quê? Porque o que faltava nele estava onde? O que faltava nele estava onde? Nela. Nela. Eu tenho para mim aquele Adão antes de fazer a Eva, porque a Eva já estava pronta. Porque antes disso, a Bíblia diz, fez o homem e a mulher. Para mim, aquele Adão solitário foi um protótipo completo. E aí Deus falou, você viu como eu quero? Vocês viram que é o meu sonho? Vocês viram o contato que eu quero? Vocês viram o servir que eu quero? Vocês viram o amor que eu quero? Então, vai sair você da sua casa, vai se unir a ela, vão tornar-se um. Qual um que vão se tornar? Aquele Adão de antes. Como nos tornar completo em Deus? Como não ter uma visão que parece reta o nosso caminho? Não estando só. Seja direto com o Pai, ou seja na questão do casamento. Não devemos olhar o nosso ente como aquele a quem eu devo comandar, que eu devo... Não. Ele disse, eu vou preparar alguém, uma ajudadora, mas que seja completa. Que o complete. Que tenha nela o que falta a ele. Assim como haverá nele o que falta a ela. E fundir-se-ão e tornar-se-ão um. Saia da casa do seu pai e da sua mãe. Não deixe aquilo que você estava aprendendo. Acabou, você está pronto. Agora nós vamos lapidar o fundamento. E a lapidação do fundamento está onde? Nela. Nele. Mas a pergunta é, há como a gente conseguir fazer isso, viver isso sem a transformação do nosso entendimento? Há como? A olhar o nosso casamento com os olhos que nos agradam, a traçar no nosso casamento, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, conforme que agrada os nossos olhos? Ou de repente foi isso que aconteceu com Samuel? Samuel, na casa onde ele cresceu, foi na casa de Eli, era uma casa da mesma performance. Eli conseguia falar com Deus e foi ele que ensinou Samuel a falar com Deus. Só que os filhos de Eli eram iguais aos filhos de Samuel. Ou seja, quando ele saiu da casa de Eli, ele não fundiu com a sua esposa. Ele fez os mesmos princípios da casa da onde ele saiu. E sabe aonde nós vivemos isso hoje? Quando nós pegamos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O ser é diferente de estar, sim ou não? Aquele que está pode estar hoje, amanhã, não. Se eu estou em Cristo, eu vivo uma nova. Se eu saio de Cristo, eu volto à velha. E nós temos prova na Bíblia disso. Como assim? Quando Davi foi ungido, a Bíblia diz, apesar de no Velho Testamento, mas a Bíblia diz que ele foi apoderado pelo Espírito Santo. Quando ele cometeu aquele ato, e depois quando o profeta Natan veio falar sobre aquele ato, você percebe que ele nem lembrava que era ele que tinha feito. Quem fez ali foi a velha ou a nova criatura? A velha. E quando ele retomou a nova criatura, ele nem se lembrava do que tinha feito. Ou seja, são duas pessoas diferentes que nós podemos viver quando estamos em Cristo, quando chegamos a Cristo. É o caso de estar ou não. De estar ou não. Se eu estou em Cristo, há uma nova criatura. Mas onde é o desafio nisso? Imagina nós criando nossos filhos. Esse é meu pequenininho. Imagina eu criando meu pequenininho. Quando eu fui criado,
O que eu tenho de base do que é criado era a velha criatura. O que eu tenho do saber fazer mediante um erro era a velha criatura. Quem me ensinava era o meu pai, que não era do Senhor. E aí ele comete um erro. Como que eu faço para corrigir? Eu tenho que perguntar para Jesus: Pai, como a nova criatura age nessa situação? Sozinho dá? O que nós sabemos da nova criatura? Principalmente das questões do passado, ou de quando era pequeno, ou não sabemos. Nós temos que saber como andar, como fazer, por onde devemos ir, qual o caminho que Ele tem para nós, e ainda perguntar sobre o passado. Mas como eu consigo fazer isso se eu não consigo nem colocar a minha casa no eixo, no caminho dele? Entende ou não? Se eu não tenho a ajuda da minha esposa para fazer isso. Amados, é tão lindo. Eu me lembro quando eu me casei, o pastor me regulando o horário. Eu me lembro quando eu me casei, que eu tinha para mim, sabe o que é você olhar e dizer assim que entrar o dinheiro, vai melhorar isso aqui. Alguém já pensou isso? Quando entrar o dinheiro, nossa, vai melhorar. E é Deus propositalmente, né? Consegui um emprego maravilhoso. Ele disse, cara, eu vou te dar um emprego que para entrar ali era necessário aquilo que você deixou por mim. Eu me tornei supervisor de mais de 10 engenheiros. Uau, que maravilha! E chegou o dinheiro, uau! Não mudou nada. Não resolveu nada. Eu falei, e agora? Aí Deus falou, eu vou fechar essa porta para trabalhar na vida de vocês. E lá na frente eu te abro, tá melhor. Ele não deixou que vivesse na visão do meu caminho que era bom. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. A minha esposa, ela não é muito boa de cozinhar, não. Mas eu amo cozinhar. Eu amo comer também. Esse é o segredo, fala pra ela. Mas eu amo comer também. Ou seja, não, mas a Bíblia diz que é a mulher que tem que... Peraí. Se é um defeito nela e uma virtude em mim, por que não nos completarmos? O meu pai, ele foi guardinha, fez Senai e se tornou, na época, diretor de qualidade da IBM, na época que era a fábrica, né, da IBM Brasil. Mas quando eu cresci, eu fui conhecer que existia guardinha, eu já não tinha mais idade para entrar. Ou seja, o caminho que ele mesmo foi e deu certo, ele não passou para mim. Foi assim que o meu pai me ensinou. O meu filho hoje ele estuda no Instituto Federal, em Hortolândia. Minha filha, um pouquinho maior, se formou no Senac de Administração, agora está fazendo faculdade. Mas aí, sabe quem que fez isso? A minha esposa. Porque aquilo que que o meu pai plantou era o meu defeito. Quem me completou? E se eu atirasse, onde meus filhos estariam? Isso é obrigação da mulher? Não existe isso. Ele falou que enviaria alguém para ajudar e que te completasse. Esse é o casamento. Essa é a união. O caminho de Deus. Não é interessante? Tão simples, mas, duas coisinhas só. Mas são coisinhas importantes ou não? E o dinheiro ia resolver? Não. De repente ia piorar. A minha esposa que colocou. O que está nela me completa. Mas se eu desprezar,
Você pode ser perfeito no seu caminho, mas de repente, quando você olhar, vai ter algum caminho que não andou. E de repente, esse caminho é a especialidade de quem está junto com você. Interessante ou não? Amados, a nossa vida, o nosso caminho tem que ser na mão de Deus. Lá no livro do profeta Naum, ele diz que mesmo em tempestade ou tormenta, Deus tem um caminho e paz. E não é por isso que nós choramos. Nós choramos por algo que atrai os nossos olhos. Nós choramos por um caminho que nós esperamos e não chega. Só que eu estou essa noite aqui para dizer que esse caminho é o que leva. Porque a Bíblia diz do que os olhos não viram, os ouvidos, e nem chegou ao coração, é o que Deus tem preparado para aquele que o serve, aquele que o ama. Sim ou não? Quando nós falamos sobre fé, firme fundamento do que eu não vejo e a certeza do que eu espero. Eu tenho fé, mas daqui a pouco eu estou chorando pelo que eu não vejo. Esse é o caminho para com Deus. Esse é o caminho. O que nós devemos ter é alegria e paz. Em Êxodo 33, ele diz que aquele que gosta, aquele a quem ele gosta, ele dá caminho e descanso. Nunca diz que tiraria a luta. Nunca diz que não haveria dificuldade. Nunca. Mas nós pioramos trazendo para o nosso caminho. De repente, o que ele mandou dizer sobre o casamento é justamente para que a gente enxergue que de repente estamos fazendo da nossa forma. E o fim disso sempre é a morte. De repente, é o que nós devemos introduzir aos nossos filhos. Sonhe com alguém que te complete. Sonhe com alguém que tenha o que falta. Cada vez que você vê ele jogando, cada vez que você vê ele fazendo alguma coisa errada, fala: Senhor, levanta uma que saiba isso. O caminho é de Deus. A alegria vem de Deus. A vitória vem de Deus. Mas a vitória não é baseada nos nossos olhos. Tira isso da vida em nome de Jesus. O que eu achava que era a resolução do meu casamento, ele teve que tirar porque havia destruição. Quando eu estava trabalhando lá, às vezes eu estava pronto para ir pregar, para ir ministrar em alguma igreja, quando tocava e eu ia para o serviço. Quem controlava a minha vida? O que eu fazia lá, para onde ia? Quem ganhava com aquilo? E eu usava o dinheiro que eu ganhava lá para suprir a minha ausência. Aonde daria? Será que seria diferente, Samuel? Eu acho que não. Mas na visão dos que estão ao redor, era visto como maravilhoso. Olha que maravilha que está a vida deles. Mas eu posso dizer que minha vida está maravilhosa hoje. Quando eu subo para falar uma palavra, meu filho fala: pai, rapaz, tu me falou tudo aquilo que você me falou ontem. Jamais existia isso, gente. Você acha que isso é o meu caminho? É o caminho dele. Não havia isso. Ele está estudando porque a mãe dele enviou. Mas por quê? É a que me completa. Desculpe não poder trazê-la de novo. Tive que levar eles na igreja. Tem culto lá. Me perdoa. Mas a próxima vez eu puxo a orelha e trago ela em nome de Jesus. Entende, amados? Olha a coisa que parece sem valor, mas quem enxerga a importância somos apenas nós. Mas nós continuamos, às vezes, sonhando
o que parece bom aos olhos de quem vê. Mas lembre-se disso, o caminho que parece bom conduz à morte. Amém, meus amados? Glória a Deus. Não é uma palavra para tempestidade, não. É para verdadeiramente a gente dosar a nossa vida. Alinhar a nossa vida. E que seja agradável a Deus. Agradável a Deus. A vitória não é o que é visualizado no mundo, mas sim apenas em Deus. Vou falar só mais uma coisinha? Rapidinho. Até hoje nós falamos continuamente, uau, que desceu o óleo como descia na barba de Arão, uau, o sumo sacerdote, sim ou não? Mas a Bíblia nos diz que um dia que Moisés desceu do monte, Arão tinha mandado fazer bezerro de ouro. Mas Moisés acobertou ali, ele deu até uma mentidinha, Moisés acobertou e foi embora. Mas um pouquinho depois para frente, a Bíblia diz que os filhos dele foi apresentar um sacrifício e o próprio Deus falou para Arão: seus filhos vieram me apresentar o sacrifício e eu os matei, não recebi. E a Bíblia diz, Arão se calou. O próprio Deus dizendo para ele que matou os filhos dele pelo sacrifício que eles ofereceram e ele nem ligou. Mais para frente, Deus chama Moisés: Moisés, pega Arão, pega Eliezer, o filho dele, pega a estola sacerdotal e vão lá naquele monte lá atrás, onde foram enterrados seus antepassados, que eram rebeldes, e ele será enterrado lá, porque foi rebelde como eles. Esse foi o aval final de Deus para a vida de Arão. Mas e aqui na terra? Ele tinha uma boa índole ou não? Ele era visto, e até hoje é visto como top ou não? Mas nós temos na Bíblia o que Deus achava disso. Ele não está apto de ser enterrado na terra prometida. Vai ser enterrado lá junto com os seus antepassados rebeldes, porque era rebelde como eles. O que nós queremos para a nossa vida? O que é sucesso para nós? O que é sucesso para nós? O sucesso é sermos agradáveis aos olhos do nosso Deus. Sermos agradáveis aos olhos do nosso Deus. Estarmos no caminho do nosso Deus. Fuja do caminho dos seus olhos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Amado, querido Pai, eu dirijo essa oração para Ti, Senhor, para que o Senhor cele essa palavra no nosso coração. Para que o Senhor nos dirija, Senhor, na conduta da nossa vida. Para que nós venhamos nos lembrar sempre dos defeitos que há dentro de nós. E que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor nos leve ao seu caminho. Que nós a cada dia possamos olhar e ter a Tua paz e a Tua alegria sobre nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso andar, sobre o nosso caminhar. E que em nome de Jesus, o histórico do Senhor em nossa vida seja majestoso a Ti e não a mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Amém. Foi abençoado, querido? Amém? Isaías 55:8 fala que os meus pensamentos e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Então, que eu e você possamos sair daqui pedindo a Deus para que Ele alinhe os nossos pensamentos e os nossos caminhos ao de Deus. Porque é fácil sair dos caminhos de Deus, gente. É tentador sair dos caminhos de Deus. Mas o Senhor quer que fiquemos nos caminhos dEle.
O Senhor quer que permanecemos aonde Ele quer que estejamos presentes. Pai, obrigado, porque o Senhor usou teu servo, o Senhor usou a adoração, as orações. Pai, eu quero te louvar, porque nós saímos daqui com alimento, saímos daqui abençoados, saímos daqui sabendo que há caminhos, Pai, que tem diante de nós, que parece que é tudo, mas não são. Então, por favor, abre os nossos olhos. Por favor, nos ensina qual é o caminho que temos que andar. Remove as armadilhas. Remove os laços. Remove as ofertas. Remove, Senhor, tudo aquilo que o diabo, que o inimigo, que a vida intentam colocar na nossa jornada. E aplana nessa noite os caminhos do Senhor. Que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti, para que o Teu nome seja glorificado. Que a nossa casa ande nos caminhos do Senhor. Que a nossa vida, Pai, que tudo que façamos, possamos estar nos Teus caminhos. Por isso, nós Te louvamos nessa noite, Pai. Se porventura algum irmão se iludiu com algum caminho, se porventura alguma irmã se iludiu com algum caminho, em nome de Jesus, traz os nossos olhos de volta. Traz os nossos pensamentos de volta. Porque é assim que queremos estar, Pai, nos Teus caminhos. Porque nós não queremos, ó Pai, o mal, a morte, nós queremos a vida. Obrigado por essa noite, que a graça maravilhosa, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce consolação que é na pessoa do Espírito Santo, que o Senhor abençoe cada filho Teu, Pai, que chegou aqui. Abençoe os músicos, ó Deus, que vieram aqui nos abençoar. Honra a fé, honra a vida, honra o ministério deles. Pai, abençoa essa refeição que vamos agora ter, Pai. Que o Senhor abençoe as mãos que preparou, que o trouxe, que doou. Que o Senhor abençoe cada família, Pai. Assim, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Não vai embora. Pode aplaudir a Deus, irmão. Pode aplaudir ao Senhor. Hoje ainda é quarta-feira, não saia correndo. Tem aqui, ó, uma mesa. Que mesa bonita, gente. Tem uma carninha aí para você também. Não saia correndo. Você pode comer a saladinha, não tem pressa. Come a saladinha. Vai adiantando comendo a salada. Daqui a pouco vai chegar o quente.